Boa noite, meu nome é Maurício Zag, sou aluno da UniLaSalle do primeiro semestre de contabilidade. Estarei apresentando o trabalho da disciplina de contabilidade básica do docente Tiago sobre o controle de estoque, né? Eu falarei sobre os três métodos mais utilizados, que são o PEPS, o EPS e o custo médio. Aqui na tela temos uma planilha padrão que consta a data, a entrada, a saída e o saldo. A entrada é o que entra no meu estoque, ou seja, o que você compra. A saída é o que sai do meu estoque, ou seja, o que eu vendo. E o saldo é a entrada menos a saída, ou seja, o que eu tenho no meu estoque atualmente. Essas são as três informações que a gente mais importante do estoque que temos. Aí temos a quantidade, o valor unitário e o valor total. É importante que a gente saiba a quantidade que entrou no nosso estoque que está saindo, para a gente saber a quantidade que a gente tem e o valor de cada um. Por exemplo, o método PEPS, que será o primeiro que eu vou falar, ele segue a seguinte regra: primeiro que entra, primeiro que sai. Isso é muito utilizado em mercados, empresas que trabalham com produtos perecíveis, porque se você deixar lá no estoque um produto que entrou no dia 2 ali e vender do dia 8, aquele que está do dia 2 ele vai tender a vencer, a estragar. Então não é tão interessante. Mas daí, como é que eu registro nessa planilha, né? Você deve estar pensando, né? Eu coloco aqui a data. Por exemplo, eu posso colocar aqui data dia 1. E aqui o saldo que sobrou no mês passado. Qual que foi o saldo que sobrou no mês passado? Vamos supor que é 30. Sobrou 30 quantidade do produto do mês passado. Aqui embaixo eu coloco o dia posterior que aconteceu alguma movimentação. Ou seja, no dia 2 eu comprei mais 20. Aqui eu coloco mais 20. Para o método PEPS e WEPS, você tem que se atentar para a seguinte forma. Eles trabalham com a regra, o PEPS trabalha com a regra do primeiro que entra e primeiro que sai. Então, você vai ter que separar os lotes. Como assim? Aqui no saldo, você vai colocar primeiro no dia 2, na linha do dia 2, né? No atual, você vai colocar 30, o valor unitário dele e o valor total. E embaixo você vai colocar o dia 20, as 20 quantidades. Por quê? Para você saber qual lote que você está trabalhando, qual valor que você vai pagar desse estoque, qual que vai ser o seu custo de mercadoria vendida. Então, é muito importante você separar, tanto no PEPS e no WEPS. O WEPS, ele segue a mesma pegada, só que ele é diferente. Ele é o último que entra, primeiro que sai. Então, de vez você vender primeiro o que estava no mês passado, você vai vender primeiro o que entrou no dia 2. Essa é a única diferença dos dois. O registro vai ser semelhante, podemos dizer assim. Mas você tem que se atentar qual que você for utilizar. Só que o WEPS ele não é permitido aqui no Brasil pela legislação brasileira. Então, ele é mais usado nos Estados Unidos. Por quê? O que ele faz? Ele diminui a quantidade de lucro seu, consequentemente você paga menos imposto. Pode parecer estranho diminuir o lucro, mas às vezes é bem interessante essa parte. Logicamente que você tem que procurar um profissional especializado para que ele possa fazer os cálculos e te apresentar. Logo depois temos o custo médio. O nome dele já auto se explica, né? Porque custo médio é o que entrou, você vai dividir o valor unitário. Por exemplo, aqui no dia 1, vamos supor, usar o mesmo exemplo anterior, dia 1 eu tinha 30 aqui na quantidade, e no dia 2 aqui entrou mais 20. Eu vou somar 30 com 20, 50. Nos outros, quando você tinha que separar o lote, no custo médio você não precisa. Eu tenho 50 no meu estoque, certo? Daí você vai pegar o valor total do saldo anterior. Por quê? Mas o saldo que entrou, né? O valor total que entrou, para poder dividir pela quantidade de produtos e dar o valor unitário. Esse vai ser o custo médio. Por que eu falo do anterior? Porque às vezes a pessoa vai pensar, né? Vai somar todos esses e esse para dividir. Não. Você só vai pegar do saldo anterior. Você já cadastrou aqui o preço dos dois. E isso é importante, tá? Todos vocês vão ter que fazer isso. Somar o saldo anterior mais o que entrou e dividir pela quantidade do produto que você tem. Isso em todas.
Bem, acredito que é isso. Agradeço a atenção de todos. Lembrando que caso cada empresa vai utilizar isso de formas diferentes, então se caso vocês precisarem, procurem um profissional nessa parte. E agradeço a atenção. Tenham uma boa noite.